Olá, amigos do Estação Enem. Olha a minha cara de felicidade. Hoje você vai ter aula com o professor Walter Bezerra, um professor que eu tenho como um filho e que hoje estará aqui para te oferecer tudo que ele puder para facilitar a tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio de Linguagem. Então, nós vamos começar a assistir essa aula, tá bom? Olá, eu sou o professor Walter Bezerra. Para mim é um prazer muito grande ter sido convidado pela professora Rosana para estar aqui mais uma vez e falar um pouquinho mais sobre redação aqui no Estação Enem. Então, eu queria falar com vocês a respeito da competência número 4 de redação, que você precisa demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentos. Eu queria pensar com vocês um pouquinho mais a respeito dessa expressão, mecanismos linguísticos. O que seriam esses mecanismos linguísticos? Você já parou para pensar um pouquinho? Porque se você já estudou a gramática, quando você tem aulas de gramática, de classes de palavras, lá na morfologia, por exemplo, você já estuda alguns desses mecanismos linguísticos necessários agora para você aplicar no seu texto. E quais seriam esses mecanismos linguísticos? Os advérbios, as preposições, numerais, conjunções e pronomes. Todas essas classes de palavras em um texto podem assumir a função de mecanismos linguísticos. Ou ainda, para ser mais claro, nós podemos chamar isso também de elementos coesivos, elementos conectores. E aí é que vem a coesão textual. Todo texto é imprescindível que o candidato, que o aluno apresente coesão textual de uma forma que todo o seu texto, do início ao fim, esteja muito bem articulado. E quando se fala de articulação de texto, estamos falando de articulação entre as partes do texto. Então, ou seja, a introdução precisa estar articulada com o desenvolvimento 1, com o desenvolvimento número 2, que deve estar articulado também com a conclusão. E quais são esses mecanismos que vão contribuir para essa articulação? Principalmente conectores e modalizadores textuais. Então, se você finalizou a sua introdução e vai começar agora um desenvolvimento número 1 na sua produção textual, é importante que você comece ali, e no início do período, com um conectivo ou com um modalizador textual. E aí, qual é o conectivo? Qual é o modalizador textual que eu vou utilizar? Bom, eu não posso determinar isso para você, porque depende muito da sua intenção comunicativa. Depende muito da linha argumentativa que você vai seguir ali no seu texto. Mas existem vários que você pode escolhê-los, colocar e selecioná-los no seu texto da melhor forma possível. Então, por exemplo, se a sua linha argumentativa é de acréscimo, é de adição, então você vai procurar colocar conectivos que colaboram para essa ideia, que colaboram para este sentido. Por exemplo, além disso, além do mais, ademais, outro sim. A gente percebe muito isso, principalmente quando o aluno está fazendo a sua redação e ele está saindo do segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e está indo agora para o segundo parágrafo de desenvolvimento 2, ou seja, o desenvolvimento número 2. Então, quando ele vai começar esse parágrafo, ele coloca lá além disso. O que quer dizer além disso? É porque ele já falou de alguma coisa antes e que agora ele vai dar continuidade. Então, é para isso que servem esses conectores. É claro que, além dos conectores, é de suma importância que você também faça uso, ao longo do seu texto, de modalizadores textuais.
Sabe quando você utiliza aquelas expressões odiernamente, às vezes, geralmente, no geral, normalmente, frequentemente, enfim, então são os modalizadores textuais que você pode colocar ao longo do seu texto e recheando o seu texto de modalizadores que eles vão, de alguma forma, enfeitar, detalhar um pouquinho mais ali o seu texto e fazer com que ele fique mais atrativo. Lembrando que os modalizadores textuais são termos acessórios, então você pode utilizar ou não e não tem problema nenhum. Porém, se você preferir utilizá-los, é claro que o seu texto vai ficar muito mais atrativo. Só que aí existe uma regrinha para esses modalizadores textuais. Se você utilizar logo no início do período, a vírgula é facultativa. Você usa se quiser e se não quiser, não usa e não tem problema nenhum. Vai utilizar agora esse modalizador textual no meio do período, então ele vai precisar estar intercalado por meio de vírgulas. Ou ainda, se você preferir utilizar lá no final do período, você deve colocar uma vírgula. Então, você começa a perceber que essas competências textuais, elas começam a se misturar. Porque você tem aí pontuação, você também tem aí o uso de conectores, e pontuação e conector tem tudo a ver, tá, gente? Não são coisas que se separam, muito pelo contrário. São elementos, são situações que estão relacionadas, diretamente. E aí o que eu percebo? Que a maioria, que muitos alunos, na verdade, têm uma certa dificuldade em fazer a divisão de períodos ao longo dos seus parágrafos. Por exemplo, você está iniciando agora um período, tá? E aí você vai escrever a primeira linha, a segunda linha, digamos que lá na terceira linha você coloque um ponto seguida. Então, o que você fez? Você escreveu agora um primeiro período, tá? A partir desse ponto seguida em diante, você vai começar um outro período. Só que entre esses períodos, entre o primeiro e o segundo período, ou entre o segundo e o terceiro período, você precisa fazer o uso de elementos conectores, porque são eles os responsáveis pela conexão entre um período e outro. E se você não colocá-los, tá, você vai, de alguma forma, aí, ser penalizado, ser prejudicado na competência número 4, uma vez que é a partir desta competência que você é avaliado, sobre o uso de conectores e modalizadores textuais. É claro que, além disso, é importante também que você evite a repetição de palavras, principalmente a repetição de palavras muito próximas em um mesmo parágrafo. Por isso que é importante que você substitua uma expressão por outra e ainda possa fazer a substituição também de determinados conectores. Então, não repita, evite a repetição de palavras e evite também a repetição de conectores. Se você já utilizou o segundo pesquisas, de acordo com pesquisas, conforme estudos apontados pela universidade, por aí vai. Então, olha só, conforme, segundo, de acordo. Quando que você utiliza esses conectores? Esses conectores servem para que você mantenha ali uma imparcialidade no seu texto. Tá? Então, quando você diz que segundo a universidade, de acordo com pesquisas, de acordo com noticiários, não é você falando. Alguém falou e que você está fazendo uso ali daquela voz. Então, a polifonia também faz parte ali do texto, quando você faz o uso de várias vozes. A voz de uma pesquisa, a voz de um autor, de alguém que você citou ali, por exemplo, no seu texto. Então, é importante que você atente para todos esses recursos coesivos ao longo do texto, elementos de causa, de consequência, de conformidade, de concessão, elementos de explicação, elementos também de alternância e ainda, gente, de conclusão. Se você vai concluir o seu texto,
sinalize ali ao seu corretor que você de fato está concluindo o texto. E para isso, como é que eu faço? Fazendo uso de um conectivo de conclusão. Portanto, dessa forma, dessa maneira, logo, por conseguinte e assim sucessivamente. Então, meus alunos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aqui das nossas dicas do Estação do Enem. Eu sou o professor Walter Bezerra e para mim foi um prazer muito grande compartilhar desse conhecimento com vocês. E eu fico por aqui e até a próxima. Prontinho, chegamos ao final. O Walter não é lindo? Ele é lindo, ele é lindo, ele mora no meu coração. E hoje ele deu uma aula tão bonita pra gente, não é? Então é assim, se você por um acaso perdeu as demais aulas, vai lá no Grupo Rosana Bastos, na nossa página do Facebook e resgate. Nós estamos torcendo por você. Até semana que vem.